Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a restrição dos vistos da delegação brasileira para a ONU, hein? Olha que coisa, a gente falou que isso ia acontecer e parece que está acontecendo mesmo. O Lewandowski e o Padilha, pelo menos, não conseguiram ainda o visto para ir nas Nações Unidas, né? Não que faça alguma diferença, porque a verdade é que eles estão indo mais para fazer birra mesmo, para poder dizer que tá vendo, indo como parte da delegação brasileira, o Trump não pode me negar o meu visto, não sei o que lá. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Ali Lula e os 40 ladrões, cachaceiro sempre arruma confusão, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só que coisa, o governo Trump está restringindo vistos para a ONU, a gente falou sobre isso, né? Alguns países ou não vão receber os vistos ou vão ter vistos limitados, né? Então, isso está sendo previsto para o Irã, para o Sudão, para um monte de países, inclusive o Brasil, por conta das brigas do governo Lula, por conta da violação de direitos humanos aqui no Brasil com o julgamento do Bolsonaro, né? E aí, a gente falou sobre isso, e agora parece que confirmaram que ainda não receberam todos os vistos que haviam sido pedidos. A gente sabe que algumas pessoas receberam visto. Por exemplo, o Haddad recebeu visto. Por que o Haddad recebeu visto? O Haddad é um idiota, mas o Haddad, a verdade seja dita, ele não estava envolvido com a questão do Mais Médicos, que realmente é um motivo absurdo, é um programa que não tem lógica nenhuma, é um programa de escravização de pessoas, né, os Mais Médicos cubanos. Então, em princípio, não tem nada a ver com isso. E também não tem nada a ver com o julgamento do Bolsonaro. Então, o Haddad é um caso clássico de pessoa no governo Lula, que, assim, é ruim, é uma pessoa que não deveria estar no lugar que está, mas os Estados Unidos não tem motivo, pelo menos até aqui, para tirar o visto do Haddad, né? E agora, só que outros estão com problema. O Alexandre Padilha, que foi o cara que fez o Mais Médicos, aquele programa de escravização de cubanos, que é terrível. Veja, não me entenda mal, tá? Eu acho muito engraçado ele falando assim, não, mas o Mais Médicos é um sucesso porque atendeu um monte de gente. É a mesma coisa que dizer que, não, mas a escravidão no Brasil foi um sucesso porque colheu um monte de colheitas, um monte de coisa. Não, pô, não tem lógica isso. O Mais Médicos é um programa de escravização. Ter médicos no interior é algo ótimo, mas não os médicos cubanos, que eram escravos do regime cubano, né? Isso é escravidão. Isso não é um programa de saúde, é um programa de escravidão, né? Então, o Padilha está sendo sancionado por isso, e também o Lewandowski, no caso, pela atuação dele no STF, na perseguição ao Bolsonaro e à direita aqui no Brasil, né? São os dois que aparentemente não têm visto ainda. O resto da comitiva não tem problema aqui. Integrantes da comitiva do governo brasileiro que vão à Assembleia Geral da ONU, em Nova York, ainda não receberam suas autorizações. Aqui eles não falam quantos que são, né? Uma semana antes do início do debate geral da Assembleia Geral da ONU, vocês sabem, o debate começa no dia 22, na segunda-feira que vem. Então falta uma semana para isso, e esses vistos ainda não saíram, né? Várias pessoas do governo Lula pediram solicitar esse visto, e veja, quem é oficial do governo tem um visto separado, um visto próprio para isso, quem trabalha na ONU tem um outro tipo de visto, tem vistos diferentes para várias pessoas lá, né? Mas basicamente você tem o Lula tem o visto diplomático, ele vai entrar, não tem problema, mas outras pessoas da equipe, nem todos conseguiram ainda os vistos, e pelo que a gente está entendendo, é o Padilha e o Lewandowski, né? Diplomatas dizem que o visto do Lula está mantido e esperam que outros possam ser concedidos em cima da hora. Uma forma da gestão Trump constranger a delegação brasileira. Ou seja, como eu já falei para vocês, pelo acordo da ONU, os